Boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei quando que você vai ver essa live, mas para os que estão entrando aí ao vivo é boa noite. Mais uma live aqui especial Setembro Amarelo. Toda quarta às 19 horas eu faço live, mas nesse mês eu quis trazer para vocês, né, superações, histórias de superação com a TRG, tá? Principalmente focando nas terapeutas. Eu fiz um sorteio. Oi, Alcimar. Oi, Giovanca. Já tá aí a minha lindona de hoje. Marcele, querida, boa noite. E aí, oi, lindonas. Boa noite, coraçãozinho para vocês. Me dê coraçãozinho também para ver se estão me ouvindo bem, por favor. Que aí eu sei que vocês estão aí me ouvindo. E tava falando, né, do mês de setembro. Obrigada pelo coração. E eu fiz um sorteio porque várias quiseram fazer essa live. E são 4 lives no mês de setembro, as minhas, né? Fora as que as terapeutas estão fazendo no mês todo, eu já falei com vocês, né? Hoje, ainda hoje vai ter live. Vai ter live hoje? Não, já teve às 18 horas. Amanhã que parece que tem 2, não sei. A gente sempre tá colocando aí, de cabeça eu não sei não. Tá? Mas é ao longo do mês todo nós teremos live. E hoje é para eu falar, entrevistar, na verdade, ouvir um pouco as terapeutas. Semana passada eu fiz com a Valéria e hoje vai ser com a Giovanca, que já está aqui. Giovanca é terapeuta TRG, ela vai se apresentar para vocês e vai falar sobre as superações que ela teve, porque terapeuta, gente, também se cuida. O terapeuta, ele precisa se cuidar antes, durante e depois. Não tem como nós cuidarmos de você sem cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, tá bom? Então, boa noite aí, o pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem essa live para as pessoas que vocês sabem que precisam saber mais sobre a terapia, saber o que ela resolve aí, né, da parte emocional, as superações que as pessoas podem ter passando pela TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Vou chamar a Giovanca. Deixa eu colocar ela aqui. Já te chamei aí, lindona. Vê se aparece aí para você aceitar. E aí, vamos conversar. Vou ajeitar minha câmera. Só virar o seu celular, câmera. Tem as setinhas, aí você vira, que aí você vai aparecer. Aê! Olha só. Tá Perdão. lindona, hein? Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem na expectativa, né? Porque sempre quando a gente vai fazer a live, a gente fica um pouco nervosa, né? Ah, normal. Faz de conta que só tem eu e você aqui, né? O pessoal tá lá, mas faz de conta que não estão, não, entendeu? É só um bate-papo entre a gente, para você falar, né, das coisas boas que você teve aí com a TRG, que a gente sabe que são muitas, mas quando a gente ouve a pessoa falar, aí muitas vezes a pessoa que está precisando também ela se identifica. E nós, no Setembro Amarelo, né, principalmente, como terapeutas, nós temos que dar as boas novas para as pessoas, de que tem jeito, né? Os problemas emocionais, os traumas, as marcas têm solução. Você não precisa ficar vivendo com essas dores para o resto da vida. Né? Então, se apresenta aí para o pessoal, Giovanca. Olá, meu nome é Giovanca, sou de Manaus e eu tive tantas superações na minha vida que desde quando eu nasci, né, eu já fui uma superação, porque a minha mãe escondeu muito tempo a gravidez dela, né? Então, até ela teve que se superar, porque eu, na verdade, eu sou muito verdadeira, sabe? Eu Sim. sou filha de um homem casado, então já começou por aí minha história, né? E ela tentando esconder, nasci na casa dos patrões dela, mas assim, foi uma família assim, maravilhosa que me acolheu, mas sabemos, por mais que sejam pessoas maravilhosas, a gente não sente aquele 100%, né? Ser da família, apesar de ele falar que eu era filha, me deu estudos, mas não é a mesma coisa, porque sabemos que filho de sangue é diferente dos filhos que não são, né? Mas
Tô aqui, foi assim, a minha trajetória também foi de muita superação, né? Porque começou a repetição. Aquilo que eu falei hoje, você viu o meu story falando da repetição, que as pessoas acham que não É, precisam mexer no passado. Ah, o passado está quieto, não está nada quieto, gente. Ele tá atuando no nosso momento presente, né? E aí você ficava repetindo essas coisas, Giovana. Conta aí um pouquinho, o que é, você puder. então, assim, a minha trajetória de vida, a verdade é que realmente esse negócio de se sentir armada, né? De se sentir. A minha mãe, na verdade, ela me amou no silêncio. E eu vim descobrir depois, quando eu fui atrás de ajuda, né? Então, eu pensava que a minha mãe, ela me amava no silêncio dela. E como, quando tinha esse negócio de Dia dos Pais, Dia das Mães na escola, aí que vinha o Dia dos Pais, por mais que o meu pai fosse o meu pai que me criou, mas não estava lá na festa, né? Então, era uma contradição na minha cabeça também. Então, eu vi assim que... Será? Então, assim, foi quando eu fiquei muito perdida, porque o meu pai que me criou falava que o meu pai tinha sido assassinado. Aí a minha mãe falou que eu era filha de um motorista de táxi. E minha cabeça ficou muito embananada, porque era tanto o pai e a minha mãe era namoradeira, que eu fiquei perdida. A criança Então, fica, assim, né? o meu sistema familiar ficou péssimo, péssimo, péssimo. E isso me levou até, querendo ou não, para muita gente pode ser frescura, mas não é. Porque o nosso emocional nos leva, né, a achar que nós não somos amados, que nós não somos amparados, né? Que nós é assim, nós somos seres emocionais. Então, para quem por mais que tem pessoas que não sejam amadas, elas têm uma mente forte, elas são razão. Então nós temos que ver que tem vários tipos de personalidade, porque eu já vi pessoas falando: ai, o meu pai e minha mãe nunca deu amor, eu não tenho frescura, por causa disso eu não entro em depressão. Ela entra assim no silêncio dela, ela sofre. E Sim. nós que queremos mudar, né? Nós botamos para fora isso. Isso aí. E aí, muitas vezes a pessoa também, ela está em depressão e ela nem sabe que ela está, né? Por isso que eu falo com vocês para falar quais são os sintomas, para as pessoas poderem se identificar. As meninas que fizeram a live antes da nossa, elas falaram sobre a depressão e sobre como a TRG ajuda, gente, porque a depressão, para nós da TRG, é excesso de pressão. Que pressões são essas? Todas que você já passou na vida. Mas chega uma hora, é como se fosse um copo. Eu dou sempre esse exemplo. O copo vai enchendo de problema, desde a barriga da tua mãe, né? A mãe não queria a gravidez, quando nasce, aí tem um problema, aí a criança sente que, né, não tem o pai. Isso tudo vai entrando nesse copo emocional. Chega uma hora que a última gota é o que faltava para transbordar. Aí vem em forma de doença, vem em forma de depressão, ansiedade, transtornos emocionais, transtornos graves. Então, a pessoa acha: ah, não, mas eu nunca tive essa frescura. Não é frescura, não é frescura. São dores reais que muitas pessoas ficam se fazendo de forte porque é uma defesa para não sofrer, né? Mas É. ela pode não cair, né? Porque a depressão a gente acha que são só pessoas que estão na cama, sem vontade de fazer nada, só que não é assim, tem vários graus. Muitas vezes as pessoas que estão não querem sair, ficam reclusas em casa, não conseguem viver em sociedade, têm, né, uma fobia social, já é um tipo de depressão. Só que a pessoa acha que não, é o meu jeito. Eu não quero, né, ficar com as pessoas porque elas me irritam. Já é uma depressão. Então, a gente precisa levar essa informação para as pessoas. E também que tem jeito. Com a TRG, a gente resolve. Me conta como é que foi aí o seu encontro com a TRG, Giovanca. Foi um longo processo, porque eu queria saber como as pessoas se curavam, porque eu via assim, a pessoa, me transformei, eu tinha câncer, eu tinha não sei o quê, hoje eu estou feliz, eu estava em depressão, aí eu, cara, só que assim, eu estava num momento assim, sabe?
Eu estava muito, acabado de se separar, sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. Aí eu fui pro YouTube. Eu queria saber por quê. Aí eu fui primeiro no Google, né? Queria saber por que eu tinha por que eu tinha nascido, o que eu vim fazer no mundo. Começou com essas perguntas na minha cabeça. Né? O que será que eu vim fazer aqui nesse mundo? Quem sou eu? Aí eu fui ver aquele filme Quem Somos Nós. Só que desse filme, a minha cabeça foi abrindo. Aí eu comecei a estudar muito, só que eu estudei muito que não foi legal, porque eu peguei aprendizado de muita gente e ficou uma salada na minha cabeça. Né? Sim. Então não é legal estudar muito vários segmentos. Eu fiquei perdida, porque o meu foco, eu queria saber como é que curava, como é que curava. Só que as pessoas não falam em em aberto, assim, tem que comprar um curso para você saber como é o processo da autocura, como é o processo que as pessoas trabalham, né? Uhum. E eu não tinha dinheiro, aí é onde eu falei, cara, não tenho dinheiro, não tenho nada. E meu filho é autista, minha mãe trabalhava em casa de família. Eu, caraca, eu tô no fundo do poço, eu não tenho. Aí eu lembrei, né, que eu vim de Parintins e o pai do meu filho tinha um terreno lá. Aí eu falei, cara, é tudo ou nada. Aí eu falei, vou arriscar. Aí eu pedi o terreno dele, me humilhei para comprar para esse terreno, né? E aí eu vendi esse terreno e fui investir em conhecimento. Aí foi quando eu comecei a comprar cursos mesmo, eu fiz hipnose, reiki. Aí eu fiz um monte de curso assim, viajei para as imersões que nós amamos fazer, né? Com encontro de. É muito maravilhoso. Eu fui buscando conhecimento, mas foi conhecimento demais que as catarses vinham, mano, que eu só faltava desmaiar, só faltava. Eu pensava que eu ia morrer às vezes, porque eu ficava acamada mesmo com as catarses. Né? Até no reprocessamento da TRG, nós ficamos muito. Quando é muito forte, né? Aquele emocional que nós temos dentro de nós, né? Que está ferido. Então, assim, a nossa mente, ela sente, né? Porque quem controla nós é a nossa mente. Então, é um eu que a gente não entende, né? Quando o pessoal fala que a mente consciente e inconsciente, eu vejo que é eles que não têm acesso, né? Da mente consciente, porque a mente consciente sabe. Mas o inconsciente vai mandando informação, bombardeio de informação. Então, quando a gente não sabe disso, a gente fica muito perdida. Então, depois que a gente busca conhecimento, entende como a mente funciona, aí a gente começa a respirar melhor, pega um óleo essencial, começa a ficar mais tranquila, começa a fazer as repetições positivas, né? Mas é um processo muito louco. E assim, a gente ser terapeuta, no meu caso, eu vejo, é como medicina. Você tem que focar só nos estudos. Porque se você estudar e trabalhar, você não consegue. Aí eu optei por ficar muito tempo assim e focar nos meus estudos. Porque se eu fosse arranjar um trabalho, eu ia desistir. E foi assim. Não foi fácil, não. Foi um processo, um passo a passo muito doloroso. Sim, sim. Aí, nessa sua busca, você encontrou também a TRG, aí você fez o curso e aí começou a sua jornada na TRG, né? O professor apareceu no YouTube, que eu era mulher do YouTube. Aí o professor apareceu, aí eu vi a aula dele, né? Aquela que é no YouTube, que ele dá aquele certificado, né? Aí eu falei, cara, é agora que eu vou saber da cura. Aí, como eu já sabia, assim, o conhecimento eu tinha, e muito, mas eu queria saber da cura. Aí agora eu descobri a cura. Então, assim, não é que seja uma cura, na verdade, porque é nós que nos autocuramos. Ninguém cura ninguém, né? Eu fiquei depressiva, aí eu não fiquei triste, né? Porque quando eu escutei que ninguém cura ninguém, eu falei, como que eu quero curar as pessoas? Aí Mas foi aí depois complicado. você entendeu, né, que a terapia é uma ferramenta que propicia a cura se a pessoa permitir, né? Não É a somos própria nós. pessoa. Aí Então, eu, então, por isso que a gente não pode falar de cura. Só que nós temos vários relatos, né? Milhares aí de pessoas, já milhares mesmo, não são nem centenas, são milhares de pessoas falando das transformações e das superações que elas tiveram em vários aspectos da vida com a TRG. Inclusive com
coisas que já estavam no físico, psoríase, fibromialgia, muitas pessoas se livrando. Ah, mas todas as pessoas que têm fibromialgia, que têm psoríase, vão ficar curadas? Aí a gente não pode afirmar, porque é a pessoa que vai mergulhar na dor, mergulhar lá no passado para achar as raízes dessas causas dessas dores, né? As causas, que são É. as raízes. A gente fala assim, né, que tudo que está aqui em cima, tudo que foi causado pelo emocional desequilibrado, pelos traumas, pelas marcas emocionais, são os galhos de uma árvore. Né? Ansiedade exacerbada, generalizada, depressão, doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, tudo isso são sintomas. O que a gente resolve com a TRG é a raiz. Nós vamos nas raízes dessas feridas emocionais que provocam esses sintomas. Então, se eu tiro a raiz, o sintoma desaparece, tá? Mas a pessoa precisa mergulhar no processo. Não tem como ela não mergulhar. A gente fala que eu já fiz até um vídeo, Giovanca, não sei se você viu, já tem um tempo, comparando assim, se fosse comparar a TRG lá no hospital, você vai lá, aí, eu quero TRG, seria uma injeção. As outras terapias seriam o remédio. Porque o remédio ele demora mais, não que não faça efeito, só que ele demora mais. Só que a DRG é a injeção, né? É mais rápido. Ela vai no ponto, mas dói pra caramba. Muito. Dói. Porque a gente vai acessar ali realmente o que estava machucando a gente. Então, mas não tem como fazer a TRG sem doer? Gente, é uma dor suportável. É igual a dor realmente da injeção. A gente suporta para poder passar. Então, o terapeuta vai conduzir você a passar por essa dor. Não é uma dor que você não possa. Todo mundo. É aquela coisa, igual tatuagem, né? Ai, deve doer muito. Ué, mas tem tanta gente tatuada, sinal que tem um É. benefício aí, né? Para a vida dela. Dói, mas tem algo depois que vai trazer benefício, né? É. Então, na nossa vida é assim, na TRG, a gente vai acessar as dores, mas para liberar esses sintomas. Então, vale a pena. A gente fala que é sofrer como nunca na terapia, para não sofrer nunca mais por esses sintomas, né? Faz sentido aí? É isso mesmo? É isso que você percebeu na tua vida? Como é que foi? Aí então assim, quando eu fui fazendo o processo, porque é um passo a passo e é um pouco demorado, não adianta ser imediatista, né? Então tem coisas que não dá certo na nossa vida, eu descobri porque eu queria ser a mãe da minha mãe, eu queria mandar nela, né? Então, por a minha mãe ser uma pessoa simples, eu tinha estudo, eu era uma impostora que eu queria ser filha do patrão, né? E a mamãe trabalhava na casa dele, então já achava que eu era meio superior a ela. Aí eu queria mandar nela, e quando eu comecei a estudar, eu tive que botar o chinelo da humildade. A violinha, a violinha no saco, né? Eu tive que me recolher na minha ignorância. Eu falei, meu Deus, como é que eu sofri muito. Eu sofri uns 6 meses para me botar no lugar de filha. Não foi fácil. Não foi fácil. E aí, às vezes, quando eu quero brigar com ela, Giovana, tu é filha. Então, assim, a nossa mente, nós temos que saber controlar mesmo, né? E o meu filho, quando eu soube que ele era autista, eu falei que ele veio para me atrapalhar. Eu falei que eu não podia mais morrer, porque eu me vitimizava, e depois eu vim descobrir que eles... Aí tá, nesses estudos que eu acredito, né? Porque eu investi alto, então acreditei, e acredito sim, porque mente, corpo e espírito caminham juntos. Eu acredito sim que o meu filho veio, né, espiritualmente para me cuidar, para me dar afeto, para me dar amor, e era coisa que eu não dava. E aí, então, foi quando eu comecei a ter que reprocessar outra Giovana, que eu tive que renascer. A gente começa a ter uma outra educação quando a gente começa a ir atrás, né, de respostas para a nossa vida. Aí eu tive que mudar tudo. Aí eu também tive um relacionamento com um homem casado. Aí tem que quebrar. Repetiu, Aí né? olha a mamãe. Aí já veio a mamãe na repetição. Falei, tem que quebrar isso.
Então, assim, eu tive que... Porque, assim, para nós falarmos o que é correto e se nós queremos ir pelo caminho certo para vir o melhor para nós, nós temos que ser exemplo. Porque se eu não for exemplo de nada, eu não coloco minha cara na rede social. Então, se eu já passei, se eu já superei, então eu posso ir para a rede social. Então, foi o que aconteceu comigo. Legal, que legal. Tem que ter congruência, né, Giovanca? Congruência. Não Não pode foi falar fácil. uma coisa e fazer outra, né? Muito bom, gente. Olha, são várias histórias que a gente vê de superação. A terapia TRG ela não é focada no autoconhecimento, como o professor fala, porque tem um método específico, mas ela traz tanto autoconhecimento para a gente, né? Não é o foco, mas a gente entende muita coisa. A gente entende que a gente estava ocupando um lugar que não era nosso. A gente entende que tudo que a gente passou não fica para trás, está ali, porque o inconsciente é atemporal. Então, tudo que você passou na tua infância, você precisa resolver dentro da tua cabeça, lá no teu inconsciente. Porque enquanto você não resolve, é o que a Giovanca falou, ela repete inconscientemente coisas que ela precisa resolver. Porque o nosso inconsciente busca a felicidade. Quando ele esbarra em algo que não está fazendo com que a pessoa seja feliz, ela, enquanto não olhar, aquilo vai repetir. É o que a gente chama de compulsão à repetição. Aí o pessoal fala com relacionamento, né? Ai, eu rodo, sempre escolho uma pessoa errada. É o dedo podre, né? Não É. é porque você tem o dedo podre, é porque você não resolveu. Você não olhou para aquela raiz que está causando esse sofrimento. Então a gente precisa olhar. E como a gente olha? Através dos métodos que a gente aplica. Né? Aí a gente são etapas do protocolo e nós vamos trabalhando todas essas camadas de dores, as camadas que estão encobrindo o problema inicial. Porque os problemas iniciais estão lá atrás, não tem jeito. Como o nome diz, né? Está no início. Não tem... Eu cuidei de uma pessoa que ele achava que o problema dele tinha começado por volta de 30 anos, quando ele começou a se separar das mulheres, né? Casava e separava. Ele já estava no quinto relacionamento. Aí ele achava que o problema dele era por volta dos 30 anos, quando ele começou a se separar. Só que eu sabia que não. A raiz não está aí. A raiz está na infância. E aí, Exato. quando a gente foi lá, nós vimos que tinha uma ferida da rejeição. Então, tem pessoas que têm ferida da rejeição, gente, abertas, né, latentes, doendo ali, ela nem sabe que tem. Só que, pelo padrão, nós terapeutas já sabemos o que é provável. Com a terapia, a gente só confirma, né? Porque cada um tem uma história. Mas pelo quadro, a gente já sabe. E aí, o que acontece com ele? Antes dele ser rejeitado, antes dele ser largado, ele larga, ele abandona. Para quê? Para não sofrer. Então, qual era o que tinha que ser feito aí? Ele resolver a ferida dele, para ele não mais transferir para as mulheres. Só que a pessoa pode até saber disso conscientemente, só que enquanto ela não resolver a ferida, ela não consegue parar de repetir o padrão. Então, tem que ir lá, tem que ir lá. Não tem jeito, né? Tem que buscar ajuda, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, tem que ter uma ajuda. Sim. O Sandro falou, desculpa discordar, Alessandra, a TRG é um processo significativo e eficaz. Mas o que eu falei que não é, né? Falei isso também, mas com outra palavra, né? Me fala aí, Sandro. Né? Ela é um processo mesmo que a gente tem que mergulhar. Mas qual foi a parte aí que eu me diz aí que a gente esclarece, tá? Boa noite, todo mundo. Tá, e depois a gente volta aí. Me fala aí o que é, que aí a gente. Não, assim, a TRG, ela me ensinou o processo, né, do que o professor fala, né, bem do início, como é? Tá, ele ensina todo o passo a passo, é maravilhoso. Só que tem coisas que se a gente puder também, como terapeuta,
ler livros é muito importante. Ah, sim. Eu gostei muito do Neville Goddard. Eu gostei também muito do Sobre o Poder da Imaginação. E assim, eu aprendi muita coisa na meditação, né? Que eu me senti uma pessoa fracassada. Eu sempre me senti, eu me sentia muito feia. Também eu achava que eu nunca ia casar. Então, eu já fui uma pessoa muito, muito, muito assim para baixo. Então, eu tive que fazer muita repetição para mim me achar que eu sou uma pessoa de sucesso, para me achar que eu sou uma pessoa que eu sou capaz. Então, eu comprei até uma japamala que era para mim poder repetir 108 vezes a Jovanka é saudável, a Jovanka é sucesso, a Jovanka... E por mais que a pessoa seja positiva, internamente a mente dela vai falar que não. Então, assim, eu fui também... Eu peguei uma âncora, era uma âncora para mim, a Japamala, positiva, né? Então, assim, para mim poder mudando os meus pensamentos, porque o nosso pensamento, ele é negativo. Não tem para onde, até porque eu cresci assim, só escutando tudo é caro, é crise, é não sei o quê, e hoje não, é muito complicado você falar bem assim, nem tem crise, nem tá caro, porque aí o pessoal já, não sei o quê, começa a debochar, a rir, então assim, é muito difícil você tentar ser positiva, estar perto de pessoas negativas, porque aquilo dali te joga um balde de água fria, né? Então, o que é que eu fiz hoje? Eu vou me distanciando. Eu vou me distanciando de pessoas que não querem pensar como... Não é que não vão pensar que nem eu, não vão, porque eu gastei muito dinheiro, muito tempo para ter esse conhecimento, para alguém vir falar para mim e me colocar para baixo. Hoje eu não me permito mais. Hoje a permissão da Jovanka é ser uma nova pessoa, é buscar conhecimento e ter uma mente segura. Já que meu pai não me deu segurança, mas eu me dou. Já que ele não me... Eu me valido hoje. Eu pensava que eu era burra, porque a minha mãe nunca estudou. Então eu pensava também que eu tinha vindo já igual da minha mãe. Eu não gostava de estudar, eu chorava para me estudar. Então eu pensava que eu era burra porque a mamãe era burra, a irmã dela era burra, todo mundo da família era burra. Eu falei, porra, eu sou burra. Aí só que eu fui me autodesafiar também. Depois eu falei, cara, não acredito, porque eu li que Deus deu a capacidade para todos, né? Iguais. Basta você. E eu comecei a me desafiar estudando. Hoje eu amo estudar. Meu filho odeia estudar, ele chora também para não estudar, olha a repetição. Aí eu falei, eu não posso aceitar. E eu falava na minha gravidez, ou lá na escola, eu falava bem assim, cara, se um dia eu tiver filho, eu vou aceitar que ele não gosta de estudar, porque eu odeio estudar. Então, olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Então, hoje eu sei como a palavra tem poder. Hoje eu sei como eu me coloquei no fundo do poço. Por quê? Porque a minha mãe não me deu, na verdade, educação. Eu morei na casa do patrão dela, então ela me dava assim, o trabalho dela, né? Lá eu vi, eu sei quem é, mas assim, então assim, eu não tive uma educação de falar, ai, Gil, e minha mãe falava bem assim, a minha mãe mesmo, né? Jovanka, casa com homem rico, com velho rico, porque é a única solução para ti. Então, assim, aí eu passei 3 anos trancada estudando. A mamãe, mana, vai namorar, vai arranjar um velho rico logo para te ficar rico e sair daí. Ou então vai sair, só vive em casa. E assim, sabe, era muito, tão contraditório. Mãe, olha, sinceramente, tem pessoas que os pais mandam estudar e já pedem para mim fazer isso. Então, assim, quando a gente começa a amadurecer, buscar conhecimento, a gente não tem que ir pela cabeça de ninguém. E, então, assim, eu aceitei a minha mãe ignorante, eu aceitei a minha mãe como ela é, eu não aceitava. Não foi fácil, não aceitava de jeito nenhum. Então, hoje eu aceito a minha mãe como ela é. A minha mãe teve essa educação porque ela veio do interior. Então, quem sou eu para dizer para ela pensar diferente, né? E aí, o que eu escutei também, Deus cobra conforme... Quanto mais você tem conhecimento, mais Deus vai te cobrar. Eu falei, eu nem vou dar muito conhecimento para a mamãe, para ver se eu não tão cobrada. Para não ser tão cobrada, então deixa eu aceitar ela como ela é. Isso. Então, assim, é um processo muito louco, terapia, muito bom. Você vai entendendo as pessoas, vai aceitando como ela é, vê que a educação dela, da família dela é aquela, porque ela é igual alguém da família, não tem pra onde correr. Então, assim, eu aceito, porque foi o pai e a mãe que educou desse jeito. Ela só vai sair desse jeito se ela fizer que nem eu, vende um terreno
e vai buscar conhecimento. Ou então Sim. vende um carro, vende alguma coisa, que você, se você não tem dinheiro, eu não nasci rica, nem herdeiro, nem nada. Então eu tive que vender o terreno para buscar conhecimento e não me arrependo em nenhum momento Olha, de ter com investido em conhecimento. com certeza, né? Gente, é aquilo, né? Cada um tem um despertar, né? Tem gente que vai passar por essa vida aqui e não vai despertar e tá tudo bem. E tem pessoas que vão despertar mais cedo e tá tudo bem também. É a história de cada um. Porque o terapeuta também tem que tomar muito cuidado quando a gente descobre essas técnicas maravilhosas, a gente passa pela superação, a gente se livra dos problemas, né? Das raízes emocionais. A gente quer que todo mundo também passe, todo mundo ao nosso redor se transforme. A gente quer fazer, né? Mal falou com a gente já quer ir lá, faça terapia. Só que às vezes a pessoa não está preparada, né? E está tudo bem, a gente tem que aceitar. Deixa eu ler aqui o que o Sandro colocou. Esclarecendo, Alessandra, a TRG só tem uma eficácia. Para quem tiver vontade de se melhorar. Assim como tem pessoas que não acreditam. Isso, beleza. Isso aí. Concordo, Sandro. A gente está falando isso, né? A TRG, como qualquer outra terapia, né? A pessoa precisa querer passar pelo processo. Só que a TRG ela é uma terapia de resultados. É uma terapia breve, considerada breve, porque comparada com a terapia convencional, ela é muito mais rápida, porque ela vai lá na raiz do problema. Ela não fica, não é uma terapia que é através da fala. Então, se a pessoa não quiser contar detalhes, não precisa. Tem um protocolo específico, que aí a gente não pode falar, né, como é, porque senão está ensinando a técnica, mas enfim, você vai conseguir se livrar dos problemas emocionais através da aplicação do método que a terapeuta ou o terapeuta vai aplicar. E aí a gente consegue, cada sessão a gente fica cada vez mais leve. A gente compara uma cebola, né, que tem várias camadas, cada sessão vai tirando uma camada da cebola. Tem sessão que tira uma camada grossa, né, Giovanca? Pesada. Meu Deus! Como? Tem E, sessão que e, parece, né, que você levou uma surra de tanta dor. é, E tem e eu outras mais lembro, tranquilas, né? Tem outras mais verdade, tranquilas, que eu aí lembro de uma, rapidinho de uma aula do professor que ele falou que o rapaz foi na clínica dele e o rapaz falou, duvido se tu faz eu mudar, se eu vou mudar com a tua técnica. E aí ele falou que ele não ia perder tempo, porque o rapaz, ele não queria mudar, ele só queria desafiar. sim. Então, eu vejo muito isso, as pessoas, muita gente fala bem assim, eu tenho medo porque acha que é hipnose, que é não sei o quê, que vai não sei o quê, só que não é. E outra, tudo é hipnose, nós estamos dirigindo, tudo que é hipnose é você dar atenção. Então, tudo que é atenção, você está numa hipnose, assiste TV. Quem assiste novela está numa hipnoterapia, tá lá ligado, né? A mamãe fala, faz até o gesto da TV. Ela fala com a TV sozinha assistindo. E isso é hipnose. Ela está hipnotizada por aquilo. Ela, Mas aí acha que a hipnose vai levar para outro lugar. Eu falei, leva lá para dentro da novela. Parece que ela é a atriz lá dentro. Eu começo a rir. Então, assim, a hipnose é isso. É quando você se entrega. Quando sim, você se entrega, você já está numa hipnose. Então, tem pessoas que não vão se entregar, porque tem pessoas que não conseguem. Por exemplo, o autista, o meu filho, ele não consegue reprocessar. Então, eu vou mudar meu filho? Eu não vou, não né? tem como. Mas, agora, uma outra superação que não foi fácil, porque eu era desequilibrada, porque assim, foi difícil aceitar também eu falava que eu nasci assim, eu morrer assim. Então, assim, eu, por ser mãe de autista, mãe atípica, eu sugiro que todos os pais procurem ajuda, procurem tratamento, sim, porque pais desequilibrados, não existe você levar filho para terapia ocupacional e ele ser assim educado ou então ter uma mente equilibrada, porque se você não ele vai ser o seu como é que fala? Vai ser igual o pai. Sim, Não adianta é o a espelho, né? terapia fazer uma coisa certa e o pai lá descarregar
toda a negatividade, todas aquelas palavras ridículas que todo mundo fala, ai, tu me atrapalha, ai, não sei por que tu teve que nascer, ai, porque não sei o quê, ai, tu me dá dor de cabeça, eu tô com depressão por causa de ti. Então, assim, é mudar as palavras. Para mim, eu era tóxica. Eu era tóxica com meu filho, eu falava que ele vinha para me atrapalhar. E eu ficava pé, a mamãe pegava ele e começava a chorar. Então, hoje eu vejo que os pais precisam, necessitam de terapia urgente, porque o que eu mais vejo quando eu vou para os lugares assim, tem filho que apenas respeita porque leva porrada. Tem muito autista apanhando e muita gente, e muito autista não tem o diagnóstico. Os pais acham que é menino mal educado, porque eu também pensei que meu filho fosse mal educado, achava que a PEA era educação. Então, hoje, está muito complicado esse negócio de saúde mental. E eu também trabalho como assistente social, e o que eu mais peço, o que eu mais poderia pedir do poder público a parte mental das pessoas, amparar pai, filho, as pessoas que estão desequilibradas. Hoje, essa semana, uma mãe me esculhambou porque eu falo sobre saúde mental e falando que a saúde está uma porcaria e que começou a falar, me xingou de um monte de coisa. Então, assim, eu vejo desequilíbrio nela, como que está essa criança. Se ela está assim, imagine o filho. Sim. Então, eu procurei tratamento. O meu filho, o pai é enfermeiro, a mulher dele é enfermeira, ele optou por ele morar com ele para não ter que... para eu não deixar ele tóxico também como eu era. Então, se você puder também, quem é pai, quem é mãe, puder deixar um pouquinho com o pai ou com alguém que confie mesmo, vai atrás, um mês assim de terapia. Eu sei que não é fácil, então, cara, hoje o YouTube tem tanta meditação, tem tanto assim coisas boas para você aprender a mudar o teu interior, porque a gente muda dentro. Não é fora, né? O nosso fora é consciente. Eu sei que eu sou chata, eu sei que eu sou tóxica, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou amor. Então a gente sabe, mas é dentro que tá, né? Aquele misto de emoções. Então a emoção que tem que estar dentro é do amor. E ninguém está com esse amor dentro de... Até nós que estudamos, que somos terapeutas, muitas vezes a nossa dualidade, a gente desliza. Então, Sim. não é fácil, mas muitas pessoas, porque né? O terapeuta é ser humano, né? Ele não é heroína e herói, né? Não somos, né? Então, ó, o pessoal está falando aqui, ó, as crianças são reflexo do ambiente, com certeza. É preciso uma educação parental, isso aí. Pura verdade, o autista tem que ser tratado o mais urgente possível, com toda sabedoria. Aí existe Hoje eu vejo a TRG. que nós todos temos que ser tratados, tanto o pai quanto o filho, porque tudo vem do emocional, sim, né? O autismo nível 1, dependendo, né, da pessoa, até consegue fazer a TRG, mas não é o mais indicado, né, porque não é específico para autismo, mas tratar os pais dessas crianças com a TRG, aí sim. Os aí a gente pais, consegue ajudar. Eu fui uma né? que eu precisei. Vai ter uma live aí esse mês, a Valéria, que é mãe também de uma criança autista, mãe de um menino com TDAH, ela vai falar com uma outra terapeuta, ela vai falar sobre isso, sobre a saúde mental, né, para o pessoal que tem, principalmente, né, filhos autistas, porque precisa olhar, né? E aí também para a gente saber mais desse universo, porque quando a gente fala família atípica, tem pessoas que ainda não sabem o que é. Então, na live, ela vai falar. Só para a gente não fugir daqui do nosso tema. A Cléo falou, acho tão importante que deveria existir nas escolas aula de saúde emocional. Com certeza, deveria ser lei. A gente já caminhou bastante, mas ainda falta muito para isso, né? Porque, infelizmente, as pessoas, devido a ignorar certas coisas, ficam achando que tem a ver com religiosidade, né? E não tem. Se você pede para uma criança respirar antes de fazer uma prova, né? Teve um projeto aqui no Rio de Janeiro que era para as crianças, todo mundo fazia silêncio e vamos meditar antes da prova. Acabaram com isso.
Por quê? Porque os pais ignorantes, né, não sabem, É, falou que tinha a ver com religião. Olha como as coisas são. é, Então, as pessoas ainda, né, pecam muito por ignorar as coisas, né, por não saberem. Mas eles têm uma intenção positiva? Tem, porque eles, né, não querem que misture religião. Só que meditação, respiração não tem nada a ver com religião, né? Mas é. cria-se uma É um confusão pouco. e a criança, infelizmente, né? As crianças foi comprovado que elas ficaram mais calmas, mas teve que acabar dentro da sala de aula, né? Mas você que é mãe, você que, né, trata aí cuida de crianças, independente de ter autismo ou não, ensine as crianças a respirar. Isso. A respiração é uma ferramenta que a TRG utiliza muito. Nós chamamos de mecanismo de segurança para tirar a pessoa do ciclo da adrenalina, tirar da ansiedade, do estresse. Ela faz com que você fique no momento presente, com que você se acalme. É, Então, ensina para as crianças e você também fala: vamos, filho, está nervoso? Baixa na altura da criança, olha, vamos respirar com a mamãe? Ensina, gente, que aí você aproveita também e entra, né, numa tranquilidade maior. Agora, se a própria mãe já está desequilibrada, aí realmente é é complicado, né, para a criança, né? Mas, verdade. enfim. Mas cabe a nós, né, também, que a gente chama o nosso exército do bem, o exército da TRG, também passar para as pessoas, conscientizar. E nós somos, né, um exército bem grande, está crescendo a cada dia. Então, a gente precisa levar essas boas novas, porque tem jeito, tem como, né? Isso é muito importante. Então, ó, gratidão, Giovanca, aí, por você ter passado aí um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muito mais coisas, né, que não dá para É, passar. Tem muito mais superações e desafios, né? muito. Nós, como É, terapeutas, nós temos desafios diariamente também, né, com muito. a nossa vida, o nosso bastidor. Mas se a gente se cuida, se a gente olha para isso, a gente consegue também ajudar melhor as pessoas. A Cláudia falando, ó, sou terapeuta e me aposentei ano passado. Como percebi os problemas emocionais de funcionários, alunos e pais. Senti muita vontade de colocar em prática meus conhecimentos terapêuticos. Por falar, e, né, Kelly, boa noite. A Elcimar falando, se os pais não aprenderem a lidar com suas, se não aprenderam a lidar com suas emoções, não saberão lidar com a necessidade de seus filhos. Com certeza. É, Porque aí verdade. passa para os filhos, né, a dor dele. Então, infelizmente, se isso não terminar ali, né, que a gente fala, não passar para as outras gerações, né, porque a pessoa inconscientemente passa. Então, tem que ter essa, né, tomada de decisão e falar: opa, isso vai acabar aqui comigo, eu não vou passar para os meus filhos. Ah, mas quem não tem filho? Não vai passar para frente, para os descendentes, para as pessoas que vierem depois de você, sendo seus filhos ou não, né? Porque a gente também, que às vezes a pessoa, ah, mas eu não tenho filho. Tá, mas vão ter pessoas que vão nascer da sua família, né? Sobrinhos, primos, pessoas que vão vir depois de você. A Cláudia falou, Verdade. falando sobre a respiração, eu ensino a respiração a todas as pessoas que atendo e têm oportunidade. Isso, gente. Respiração consciente. Porque antigamente eu falava assim, e aí, tem respirado? Lógico que a pessoa tem respirado, né? Porque senão ela tinha morrido. Depois é que eu me Quem toquei. respira vive mais. É, Respira corretamente, é, né? Tanto é que o exercício físico é importante, né? Porque isso. respira mais, né? A caminhada, aí tudo isso. Só que as pessoas, infelizmente, a crença, né? Faz esse limitante, né? Faz esse, infelizmente, essa dualidade, Sim. né? Do certo e errado. Infelizmente, e assim, eu amo a terapia porque assim, ela é vasta, né? E eu amo, não que eu ame, né? Mas assim, quando eu vejo pessoas falarem, Gil, assim, que eu atendo, né? E eu falo que a TRG ela é um remedinho, porque quando a gente tira a pessoa do negativo para o positivo, porque eu já tive um amigo que falou que ia se jogar da ponte, aí eu falei, não, vem aqui primeiro comigo, aí ele falou, o que que tu fez comigo?
que eu mudei, que eu não estou mais pensando do jeito que eu mudava. Aí, às vezes, muita gente já quer no luto, já quer. Eu falei, não, viva o luto. Então, assim, é um leque tão gostoso a TRG que quem sabe trabalhar de verdade e quem, assim, aplica, quem realmente estuda, quem vai profundamente todos os dias estudar pelo menos um pouquinho, porque o terapeuta ele nunca mais para de estudar, não É. existe. Se não Né? gostar de Então, estudar, escolheu a área errada, né? Eu falo é, logo. É a área se da eu não saúde. buscar um conhecimento um dia, eu falo, cara, hoje parece que eu desaprendi um livro inteiro que eu li, né? Então, assim, é muito gostoso a gente poder ensinar o outro, né? Ou então, se de repente eu não passei por aquilo, por exemplo, hoje parece que é uma cultura, o abuso sexual. Eu nunca passei por isso, então eu não sou uma pessoa que seja referência nisso, mas por mais que a gente não tenha passado, de repente a gente passou um namoro que a gente quis fazer, aquele não quis fazer, de repente foi obrigada, Sim. ou então um relacionamento abusivo por palavras, então a gente entende um pouco, mas sabendo que a dor do abuso, com certeza, deve ser uma dor que nunca mais a pessoa fica assim, ela vai ficar normal sim, mas é uma dor que eu não sei, eu não posso falar, mas eu imagino, Eu né? já processei várias pessoas com abuso, abuso mesmo, né? Porque eu Parece que é falo, cultural, porque eu é, vejo né? Eu vejo, meu Deus, como eu não imaginava que amiga, ou então alguém conhecido assim, de uma família tão boa, meu Deus do quando céu, eu, ficou. quando eu Meu falei assim, ó, abuso mesmo, porque assim, tudo é abuso, né, gente? Seja por palavras, seja por passar a mão, né? Fazer coisas que a pessoa não quer, né? Só que quando eu falo abuso mesmo, é um modo meu de falar, né, que até é incorreto, mas assim, quando eu me refiro a isso é porque teve o ato de fato com a pessoa era uma criança. Ela foi, né, ela teve lá o ato, não vou falar o nome porque, né, essas palavras são bloqueadas aqui na rede social. sim, sim. Então, foi de fato. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa a reprocessar isso? Você acredita que em uma sessão ela conseguiu reprocessar? E ela falou, Alessandra, aí na outra sessão, ela falou, Alessandra, você não acredita. Quando eu ia lá para intimidade com meu marido, eu sempre lembrava, vinha na cabeça dela a cena. Então ela não relaxava, né? A gente não sabe nem assim, porque tem pessoas que passam por Gatinho. isso e às vezes não nem casam, né? Ficam, né, É, sem querer se relacionar. Ela não, ela casou, teve filhos, mas ela disse que toda vez que ela ia na intimidade com o marido, vinha a cena do abuso dela lá, né? Do que fizeram com ela. E em uma sessão ela conseguiu reprocessar. Fiquei assim. Aí eu, legal. na próxima vamos ver, né? Ela, Alessandra, eu, né? Ela se permitiu, né? De uma semana Sair para daqui. outra, né? Ela teve lá intimidade com o marido. Ela falou que não veio a cena. Ela estava tão feliz, tão feliz. Alessandra, eu consegui. Eu falei, meu Deus, assim. Entregou Aí eu fiquei, diferente. uau! Mas também já atendi pessoas que foram várias sessões. Então, gente, não é assim, é impossível de É um reprocessar? passo a Não é. passo. Não é, porque essa É. pessoa reprocessou em uma sessão, mas tem pessoas que são várias sessões para passar por aquilo e conseguem. Tá? Então, assim, eu não posso dizer que em uma sessão todos vão conseguir, porque o ser humano é único. Essa pessoa conseguiu em uma sessão, mas tem pessoas que ficam várias sessões, porque isso marca muito profundo uma pessoa. E a partir disso, ela vive uma vida muitas vezes que, né, foi girando em torno daquilo, daquele abuso. Né? E aí ela fica, aí cai na culpa, aí tem muita coisa que vem disso, né? Só que assim, gente, uma criança, ela nunca é culpada. Não tem como. Nem adulto, na verdade, né? Ah, foi minha culpa. Porque as pessoas têm essa mania, né? Ah, a pessoa estava com a saia curta. E daí, gente? A pessoa É. pode andar até sem roupa, o outro é que não pode fazer isso, né? Mas a gente sabe que é a nossa cultura machista, mas enfim. Então é possível, tá, gente? Tudo que for emocional, problemas emocionais, marcas emocionais, traumas emocionais, a TRG trata. Né? A Ângela falou: eu tive 2 relacionamentos abusivos com muita agressão física. Passei pela TRG,
Pode ser pelo TRN, que eu não conheço o que que é, mas a TRG que me libertou. TRN deve ser outra técnica, né? Ai, gente, ó. Não, ficou errado, TR. Não, Acho não, que a ela falou TRG não que passou pelo TRN, que era, deve ser uma técnica, mas a TRG que libertou ela. Entendeu? Passou por outra coisa, que eu não sei o que é, e mais a TRG que libertou. É, a TRG, hashtag aí, né, resolve. Então, vamos subir a hashtag, né, TRG resolve, porque resolve mesmo, tá? Então, ó, é TRG. TRG TRG resolve. é o remedinho diário. É o remedinho que, assim, na verdade, para mim é a injeção, né? É mais rápido, é mais rápido. Eu comparo a TRG é uma injeção que resolve, né? Então, ó, nesse setembro amarelo, a gente está beneficiando também as pessoas que veem a live. A gente está sorteando uma sessão de clareza com a gente. Então, vai ter uma com a Giovanca e uma comigo. Então, a sessão de clareza é o quê, Alessandra? A gente vai bater um papo. Se você é terapeuta, eu vou ver tuas necessidades, no que eu posso te ajudar. Uma troca. De repente, você está com um caso que você quer ajuda, pode ser isso, ou eu posso aplicar uma dinâmica, aí vai depender do que a gente, né, vai bater um papo. É bater um papo, né? A sessão de clareza. E se você não é terapeuta, você tem a oportunidade de conhecer mais a fundo, a gente vai fazer uma psicoeducação da própria TRG, tá? Ó, a Iranilda falou que é uma caminhada linda. Eu vejo como jardim cheio de flores, representado por cada pessoa que tiramos das dores emocionais, que as mantinham em padrões mentais, em prisões mentais. É isso mesmo, ó, coraçãozinho para você. Cadê o coração? Aí. Claudinha falou: meninas, comprei um livro infantil, Seu Corpo, Sua Casa. Muito bem. Vou postar no grupo, pode postar, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer assim, faz isso também, para ficar diferente. Escreve o nome de uma cor aí, para o pessoal adivinhar. E aí, quem adivinhar a cor. Você tem papel aí? Tem? Eu? Escreve o nome de uma cor e o pessoal vai adivinhar essa cor. Aí, quem adivinhar vai ganhar a sessão, tá? Enquanto você escreve, vai começar comigo. Eu já escrevi aqui o nome de uma cor. Gente, é o que a gente vê primeiro aqui, porque às vezes Cor, você. cor, Uma cor, qualquer cor que você escolha. Uma cor, tá? Então, a primeira cor que aparecer aí, que tiver escrita aqui no meu papel, vai ganhar a sessão de clareza comigo. É o que eu vejo aqui, ó. Iomar falou azul, azul não. Valéria também falou azul, não, não é azul. Vamos lá, amarelo também não, não, amarelo não. O pessoal tá repetindo as cores, amarelo também não. Cléo falou branco, Elcimar não. Roxo não, a Kelly falou. Ângela falou verde não. Preto, Valéria não. Rosângela falou verdade. E Ana falou branco, não é. Valéria laranja. Iranilda vermelho. Teomara falou verde. Não é a sua ainda não, é a minha aqui, tá? Ana falou preto. Valéria roxo. Edneuza branco. Ih, ninguém tá acertando. Dalva verde, não é. Iranilda vermelho, não é. Teomara falou pink, não é. Cléo vermelho. Luísa cinza, não é. Valéria falou rosa. A Dalva falou lilás. Não é, gente. Cláudia rosa. Elcimar cinza. Edneuza lilás. Preto não é. A Dalva falou violeta. Violeta. Violeta ganhou. Dalva, parabéns. Vamos ter uma sessão. Bingo! Dalva ganhou no bingo. Falando bingo, porque a gente foi lá no sítio da Dalva, aí teve bingo. Aí a Dalva disse que não tinha ganho nenhum prêmio. Ela ganhou o prêmio maior, que foi a constelação familiar. Aí hoje, ó, ela ganhou, né? Violeta. Dalva é pé quente. Show, gente. Agora vai ser a sessão de clareza com a Giovanca. Coloquem aí as cores. Vou falando aqui para você, tá? Que vai aparecer. Com a falou que Giovanca, eu vou não ficou tão fácil. Falou que tudo bem. A cor fácil, gente. Bota aí. Deixa eu ver aí. Vou falar para a Giovanca a cor que vai aparecer. Vai, gente. Começa. Porque tem um delay.
Ah, Azul! Ah, Cleo ganhou! Ó, já foi, gente. A né? Cleo foi a primeira. Então, ó, o meu foi mais difícil, né, Giovanca? Ontem eu coloquei rosa, né? O pessoal É também porque eu nunca adivinhou. Já. gostei de nada difícil na minha vida. Eu só penso em matemática. Então, ó, parabéns às ganhadoras. Dalva ganhou uma sessão de clareza comigo e a Cleo ganhou com a Giovanca. Então, vocês que não seguem ainda a Giovanca, sigam a Giovanca. Cleo, entre em contato com a Giovanca para vocês marcarem o bate-papo, a sessão de clareza, tá bom? É muito legal para a gente trocar, né? Para a gente interagir, tá? Então, eu quero Angie, né? quero te agradecer, Giovanca, te parabenizar aí pela tua caminhada, né, pela tua evolução, pela decisão, né, de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Então, a Giovanca entrou há pouco tempo na minha mentoria, mas já está já, né, fazendo todos os movimentos para ser uma terapeuta cada vez, né, melhor, uma profissional aí, né, de gabarito, né, Giovanca? Eu Então, quero ó, sair do serviço social e ficar só na terapia. com certeza, com certeza. E você vai conseguir, né? Porque quando a gente tem um objetivo, a gente mira no É, objetivo mesmo. e vai lá, né? Então, ó, obrigada a todos vocês, obrigada especialmente a Giovanca por ter aí, né, dividido conosco, compartilhado a sua história de superação, de muita resiliência também, né? Porque a gente precisa disso. E com a terapia a gente vai tendo essas habilidades, a gente vai adquirindo resiliência, a gente vai adquirindo, né, muitas habilidades que a gente antes não tinha, né, Giovanca? É É muito importante. verdade. Então, ó, beijo, gente. Boa noite, fiquem com Obrigada, boa Deus. noite. E gratidão. Vamos lá, Setembro Amarelo. Vamos ajudar as pessoas, vamos, né, interagir, vamos compartilhar conhecimento. Beijo, fomos! Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.